Hoje, vamos mergulhar profundamente no conceito mais radical e incompreendido de Neville Goddard, a arte de ignorar completamente a realidade. Mas é importante deixar algo claro desde o início. Isso não é negação psicológica. Não se trata de uma positividade tóxica superficial, onde você simplesmente força um sorriso enquanto sofre. Isso é uma técnica metafísica avançada, de alto nível, que exige algo muito mais profundo. Ela exige a retirada total e inegociável da sua consciência do mundo tridimensional dos sentidos e a realocação deliberada da sua atenção para o mundo quadridimensional da imaginação humana. Seus sentidos físicos apenas relatam o que já foi, nunca o que está sendo criado agora. Para dominar sua realidade, você precisa se tornar, de certa forma, cego para as evidências dos seus sentidos. Precisa desenvolver o que Neville chamou de ousadia descarada, uma recusa absoluta em aceitar qualquer fato físico que contradiga o seu desejo já realizado. Quando a realidade te mostrar escassez, você precisa virar as costas completamente para isso. Quando a realidade te mostrar rejeição, você precisa retirar totalmente a sua atenção. Você não luta contra o mundo físico, você simplesmente o priva da sua consciência. O mundo tridimensional é profundamente atrasado. Existe um intervalo de tempo entre aquilo que você imagina e aquilo que se manifesta fisicamente. Reagir ao que você vê agora é como gritar com uma sombra e implorar para que ela mude de forma. Você é o poder operante, o único projetor do holograma físico que você chama de vida. Se você quer mudar a projeção de forma permanente, não adianta mexer na tela. Você precisa voltar para a sala do projetor, que é a sua própria imaginação. Nos próximos minutos, você será guiado por um método profundo e detalhado para alcançar esse nível de desprendimento. Você vai aprender como cortar o vínculo com os sentidos, como entrar no vazio mental e como implantar uma nova realidade no seu subconsciente até que ela se torne tão real quanto o mundo físico. Você está prestes a aprender como dobrar tempo e espaço dominando o seu universo interno. Prepare sua mente agora, porque quando você realmente entender como ignorar a realidade, ela não terá escolha a não ser obedecer a cada comando que você direcionar. Bem-vindo ao capítulo 1, a anatomia do holograma tridimensional. Para dominar essa arte, primeiro você precisa desconstruir completamente o que você chama de realidade. Vamos remover a ilusão da matéria sólida. Imagine o mundo físico não como algo fixo e imutável, mas como uma simulação fluida, altamente responsiva. Ele é uma sombra tridimensional, densa, projetada pela luz da sua própria consciência. Cada objeto, cada pessoa e cada situação que você encontra é, essencialmente, uma projeção holográfica. Essa projeção é gerada continuamente pela arquitetura oculta do seu subconsciente. Pense na sua realidade atual como um mosaico complexo formado pelas suas crenças mais profundas e dominantes. Ela é um espelho que reflete tudo aquilo que você aceitou como verdade ao longo da sua vida. E o espelho não tem poder algum de iniciar uma imagem. Ele apenas obedece. Quando você olha para esse espelho e rejeita o que vê, você está dando poder à sombra. Está permitindo que uma ilusão morta controle o seu estado de ser vivo. Agora precisamos entender profundamente o conceito mais importante de todos: o atraso no tempo. É aqui que a física quântica se torna uma metáfora perfeita para o funcionamento da consciência humana. No nível quântico, uma partícula existe em um estado de infinitas possibilidades, como uma onda de probabilidade, até ser observada. No momento da observação, essa onda colapsa e se transforma em algo fixo e visível. A sua imaginação é esse observador. Dentro dela existem todas as realidades possíveis. Quando você sustenta um estado mental específico, você está colapsando a realidade correspondente a esse estado. Porém, existe um intervalo inevitável entre a observação interna e a manifestação externa. O mundo físico é denso, lento e leva tempo para transformar o que está na sua mente em algo concreto. Isso significa que aquilo que você está vivendo agora não está sendo criado neste momento.
é apenas o resultado de pensamentos e estados anteriores. Entender isso é a chave para sair do ciclo de sofrimento, porque a sua realidade atual está sempre mostrando o seu passado. Reagir emocionalmente ao que você vê agora é completamente inútil. É como receber uma carta enviada semanas atrás e ficar com raiva do carteiro. Quando você olha para uma conta bancária vazia e sente desespero, você está permitindo que uma sombra morta controle a sua consciência viva. Você está adorando o barro em vez de reconhecer o oleiro. E ao reagir a esse eco do passado, você cria uma nova observação no presente, carregada com a sensação de escassez. E é exatamente assim que o ciclo continua. Esse sentimento ativo de escassez colapsa imediatamente uma nova função de onda, garantindo perfeitamente que o mesmo saldo vazio continue sendo projetado na sua linha do tempo futura. É um ciclo perfeito e inevitável de autossabotagem, impulsionado inteiramente pela ilusão sensorial. Esse loop reativo funciona quase como um parasita energético, alimentando-se das suas reações emocionais para manter você preso nas mesmas circunstâncias repetitivas. Antigas tradições místicas falavam sobre forças ocultas que se alimentam do medo e do desespero humano. Em um sentido metafísico muito real, as suas próprias reações emocionais descontroladas ao mundo tridimensional são exatamente esses parasitas. Elas consomem, sem piedade, a sua força criativa. Para derrotá-las, de forma definitiva, você precisa cortar esse vínculo. Precisa interromper o fluxo de energia que vem dos sentidos. Você precisa matar de fome esse parasita, retirando radicalmente a sua atenção das circunstâncias que não te servem. Precisa se tornar completamente indiferente às evidências que seus olhos e ouvidos mostram. Essa indiferença profunda não é apatia. É a forma mais elevada de soberania espiritual. É o reconhecimento absoluto de que o mundo externo não tem poder algum sobre o seu destino final. Você é o único arquiteto, e o mundo externo é apenas matéria-prima morta, esperando pela sua ordem. Isso nos leva diretamente ao núcleo da sua existência, o princípio do eu sou. Antes de ser rico ou pobre, amado ou rejeitado, você simplesmente é. Eu sou. É o nome da consciência pura, sem forma, sem condicionamento. É a tela em branco da realidade. Toda vez que você diz eu sou, seguido de uma condição, você está pintando nessa tela. Eu sou pobre, eu sou sozinho, eu estou doente. Isso nunca são fatos objetivos, são decretos que você mesmo cria. O seu subconsciente, essa parte imensa e invisível da sua mente, não questiona. Ele simplesmente aceita e executa com precisão absoluta, projetando isso diretamente no seu mundo tridimensional. Para mudar o holograma de forma definitiva, você precisa parar de se identificar com as condições físicas e retornar ao estado puro do eu sou. Precisa se despir completamente de todos os rótulos que aprendeu. Precisa declarar a sua nova realidade com firmeza, mesmo quando o mundo físico parece gritar o oposto. A sua imaginação é a única realidade viva. Você nunca foi vítima das circunstâncias. Você sempre foi o criador da sua experiência. Retome agora o controle absoluto da sua mente. Bem-vindo ao capítulo 2, a psicologia do desapego radical. Agora você já entende que o mundo físico é uma simulação atrasada, uma projeção do seu estado interno passado, mas como se desprender disso na prática? Como parar de reagir a algo que parece tão real? Aqui entra um conceito profundo que Neville chamou de a pérola de grande valor. Para conquistar essa pérola, que é o domínio total da sua realidade, você precisa estar disposto a vender tudo o que possui. E isso não tem nada a ver com bens materiais. Significa abandonar completamente suas crenças atuais, suas desculpas e seus apegos aos fatos físicos. Você precisa abrir mão do papel de vítima. Se você ainda guarda qualquer ressentimento ou mantém uma justificativa lógica para o porquê seu desejo não pode se manifestar, então você ainda não pode pagar o preço dessa pérola. Você não pode servir a dois mestres. Não pode acreditar na realidade física e, ao mesmo tempo, tentar comandar o mundo da imaginação. É necessário romper completamente esse vínculo com o mundo físico. Desde que você nasceu,
foi condicionado a acreditar que aquilo que vê, ouve e toca é a verdade absoluta. Seu cérebro foi treinado para validar o mundo externo. Mas em ensinamentos esotéricos mais avançados, inclusive em textos gnósticos, essa realidade física é descrita como algo guardado por forças invisíveis, que se alimentam exatamente do medo, da dúvida e da reação emocional. Quando você reage a uma conta bancária negativa ou a uma doença, você gera uma energia densa, de baixa frequência, e é exatamente isso que sustenta esse ciclo. Agora presta atenção nisso, porque é exatamente aqui que a maioria falha, e é por isso que continua presa no mesmo ciclo. E é exatamente isso que você encontra no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado, porque entender que o mundo físico não é a causa já muda tudo. Mas aprender como parar de reagir a ele na prática é o que realmente quebra esse ciclo de uma vez por todas. E é exatamente isso que esse livro te ensina. Ele pega esses ensinamentos profundos, essa ideia de que a realidade está sendo alimentada pela sua própria reação emocional, e transforma tudo em um método claro, direto, aplicável no seu dia a dia. Não é só teoria, é um passo a passo para você parar de alimentar aquilo que te prende e começar a assumir o controle do que você sente, pensa e, consequentemente, vive. Se hoje você sente que está travado, que o dinheiro não flui, que sua saúde oscila, que os mesmos problemas continuam voltando, entenda, isso não é azar. É energia sendo direcionada de forma inconsciente, todos os dias, reforçando exatamente aquilo que você não quer. E o livro mostra exatamente como quebrar isso. Como parar de reagir automaticamente. Como cortar esse fluxo de energia negativa e, principalmente, como se posicionar internamente de forma tão forte que a realidade não tenha outra opção a não ser se reorganizar. Você começa a se tornar magnético. Magnético para oportunidades. Magnético para dinheiro. Magnético para relações mais leves, mais firmes, mais verdadeiras. E até sua própria energia muda, sua presença muda, sua saúde acompanha isso. Se você quer sair desse padrão, parar de alimentar aquilo que te limita e começar a viver de forma consciente, então vá agora no primeiro comentário fixado e acesse o seu eu superior. Porque uma coisa é saber que você está preso em um ciclo, outra completamente diferente é aprender exatamente como sair dele de forma definitiva. Você está alimentando a simulação, e para vencer isso, você precisa treinar sua mente para parar de validar os dados físicos. Você precisa deixar de ser um participante ativo, emocionalmente envolvido e sofrendo dentro das suas circunstâncias, e se tornar um observador frio, distante. Quando algo negativo acontecer, você deve enxergar aquilo como se estivesse assistindo a um filme pesado, de baixa qualidade, no qual você nem sequer é o protagonista. Você observa o eco físico, mas nega completamente qualquer combustível emocional para ele. Você simplesmente diz para si mesmo: isso é energia morta, isso é uma projeção do passado, não tem absolutamente nenhum poder sobre o meu estado atual de consciência. Mas como manter esse nível extremo de desapego quando o mundo físico está literalmente na sua frente? O segredo absoluto que mestres como Neville Goddard e Florence Scovel Shinn entendiam profundamente está no controle rigoroso do seu diálogo interno. O ser humano está constantemente falando consigo mesmo. Existe um diálogo silencioso acontecendo dentro da sua mente desde o momento em que você acorda até o momento em que você dorme. E toda a sua realidade física nada mais é do que a projeção tridimensional dessas conversas internas. Se você quer ignorar a realidade externa com sucesso, precisa primeiro mudar completamente o que está sendo dito dentro da sua própria mente. Você não consegue ignorar uma dívida externamente, enquanto internamente continua tendo uma conversa ansiosa sobre como vai pagá-la. A sua fala interna é o verdadeiro motor da criação. Se ela estiver alinhada com o problema físico, você está recriando esse problema no seu futuro imediato. Por isso, você precisa interromper de forma agressiva esses padrões negativos. Florence Scovel Shinn falava muito sobre o poder da palavra falada, mas é a palavra silenciosa,
aquela que você diz para si mesmo, que realmente determina a sua frequência. Quando o mundo físico apresentar um obstáculo, a sua resposta interna precisa ser completamente oposta, de forma firme, quase desafiadora. Imagine que existe uma conexão direta, inquebrável, entre o que você pensa silenciosamente e o que acontece externamente na sua vida. Quando você domina o desapego radical, você corta esse fluxo. Você para de permitir que o mundo externo controle o que acontece dentro de você e passa a fazer o oposto. Usa o seu mundo interno para controlar o externo. Os seus sentidos são mentirosos profissionais. Eles só mostram aquilo que já foi criado e já morreu. Nunca mostram aquilo que está sendo formado agora. Por isso, você precisa retirar completamente a autoridade que eles têm sobre o seu estado emocional. Se seus olhos mostram fracasso, você simplesmente ignora, com absoluta certeza interna de que a única realidade viva é aquela que você sustenta na sua imaginação. Você precisa desenvolver aquilo que Neville chamava de ousadia absoluta, olhar para algo impossível e afirmar com convicção que já está feito. Esse é o verdadeiro preço da transformação. Você precisa abandonar completamente o seu antigo modo de pensar. Isso exige que você viva pela fé e não pelos sentidos. E isso assusta o ego humano, porque o ego depende completamente das evidências físicas para se sentir seguro. Mas você não é o seu ego. Você é a força viva que cria a realidade através dele. O mundo físico não tem poder algum. Ele não cria, não decide e não se sustenta sozinho. Ele só existe porque você continua alimentando ele com atenção e emoção. Quando você domina esse controle interno, quando você silencia esse diálogo negativo e rompe completamente o vínculo com o mundo físico, você finalmente está pronto para reescrever o código da sua realidade. Você limpou o campo, silenciou o passado, cortou o alimento dos padrões que te prendiam. Agora chegou o momento mais importante: implantar uma nova realidade diretamente no seu subconsciente. No próximo nível, você vai aprender exatamente como entrar no vazio mental e reprogramar completamente o seu holograma tridimensional. Prepare-se, porque a verdadeira mudança começa agora. Bem-vindo ao capítulo 3, o método avançado, passo a passo. Agora, entramos no verdadeiro laboratório da mente. É aqui que você reescreve, de forma ativa, o código-fonte do seu futuro imediato. Isso não é uma meditação passiva. É uma operação precisa, calculada, quase cirúrgica, para hackear a realidade tridimensional utilizando a tecnologia mais poderosa que existe, a sua imaginação quadridimensional. E esse processo é dividido em 5 etapas extremamente específicas. Você precisa executá-las com disciplina fria como um verdadeiro mestre. O primeiro passo é a privação sensorial, o afastamento. Você não consegue sintonizar uma nova frequência enquanto sua mente ainda está cheia do ruído do ambiente atual. Você precisa sair completamente da simulação física. Encontre um lugar silencioso, escuro, onde ninguém vá te interromper. Deite-se completamente de costas ou sente-se em uma posição confortável, com a cabeça bem apoiada. Feche os olhos. Agora você começa a desligar, uma a uma, todas as entradas sensoriais. Ignore totalmente o contato do seu corpo com a cadeira ou com a cama. Imagine que a fronteira entre sua pele e o ambiente está desaparecendo, até você não saber mais onde seu corpo termina e o espaço começa. Depois, ignore os sons ao seu redor. Deixe tudo virar um ruído distante, sem significado. Ignore também a luz ou a escuridão por trás das pálpebras. Você está retirando sua consciência desse traje biológico denso. Está se tornando apenas consciência pura. Se surgir uma coceira, ignore. Se o corpo pedir para se mover, negue completamente. Você está assumindo controle total sobre o corpo físico, está retirando energia do mundo sensorial. O segundo passo é entrar no vazio, o estado sem forma. À medida que você corta esses vínculos sensoriais, começa a sentir uma leveza profunda. Você já não é mais uma pessoa comum. Não tem nome, não tem história, não tem problemas físicos. Você está flutuando no vazio escuro da sua própria mente.
Esse é o estado que Neville chamava de semelhante ao sono. Aqui, você ultrapassou a mente lógica, aquela parte que tenta te prender nas evidências físicas. Você está agora no campo puro de possibilidades. Nesse espaço, todas as realidades existem ao mesmo tempo, esperando para serem escolhidas. Você está relaxado, quase adormecido, mas sua atenção interna está totalmente ativa. Esse é o ponto exato onde consciente e subconsciente se encontram. E é aqui que você segura a caneta que escreve a sua realidade. O terceiro passo é a implantação da cena. E aqui está um erro comum. Não tente imaginar uma história longa. Isso abre espaço para distração e dúvida. Em vez disso, você cria uma cena extremamente curta, de cerca de 5 segundos. Essa cena precisa representar, de forma clara, que o seu desejo já foi realizado. Não é o processo, é o resultado final. Se o seu objetivo é prosperidade financeira, você não imagina o esforço ou a luta. Você imagina algo simples, talvez segurando um extrato bancário com um valor alto, ou apertando a mão de alguém que te parabeniza pelo seu sucesso. A cena precisa ser simples, direta e vivida em primeira pessoa. Você não está assistindo, você está dentro da cena, olhando pelos seus próprios olhos, sentindo como se fosse real. O quarto passo é a imersão sensorial dar realidade à cena. Agora você pega essa cena de 5 segundos e começa a repetir. Mas não é só ver, você precisa sentir. Repita essa cena várias vezes, sem mudar nada, sempre igual, como se fosse um loop perfeito. Sinta o toque, o peso, a presença, sinta o ambiente. Quanto mais real parecer internamente, mais rápido isso se imprime no seu subconsciente. É nesse ponto que você começa, de fato, a sobrescrever a realidade. À medida que a cena se repete, você precisa começar a adicionar camadas cada vez mais vívidas de percepção sensorial. Pegando o exemplo do aperto de mão, enquanto você repete essa ação, sinta de verdade a textura da pele da outra pessoa. A mão dela está quente? O aperto é firme? Force-se a sentir essa pressão na sua própria mão imaginária, como se fosse real. Agora adicione o som. Ouça claramente a voz da pessoa dizendo: "Parabéns, você conseguiu." Perceba o timbre, o eco dessa voz no ambiente ao seu redor. Agora, adicione o cheiro. Existe o aroma de café no ambiente? Um perfume mais sofisticado? Você precisa repetir essa cena até que ela adquira exatamente a mesma intensidade sensorial do mundo físico. Ela precisa parecer tão real que o seu subconsciente não consiga distinguir entre imaginação e memória. É assim que você grava essa nova realidade dentro do seu cérebro. Você está literalmente forçando essa nova frequência a se instalar nos seus padrões neurais mais profundos. Está fazendo com que essa possibilidade colapse e se torne inevitável. O quinto passo é o ponto mais poderoso de todos: a explosão e o sabbat. À medida que você continua repetindo essa cena com intensidade emocional, algo começa a se acumular dentro de você, uma espécie de energia crescente. A cena começa a ficar cada vez mais natural, mais fácil de sustentar, até que, em um momento específico, acontece o que Neville chamava de explosão. Não é necessariamente algo externo ou barulhento, é interno, um alívio profundo, uma sensação intensa de que está feito, como se tudo tivesse sido resolvido naquele instante. O desejo desaparece, porque já não parece mais um desejo, parece um fato, e o que entra no lugar é uma calma profunda, uma certeza absoluta. No momento em que você sentir isso, você precisa parar imediatamente. Não continue forçando a cena, não tente prolongar. O trabalho foi feito. A semente foi plantada no subconsciente. A realidade já foi gravada. Depois disso, você entra no estado chamado Sabbath, e isso não tem nada a ver com um dia da semana. É um estado mental, um estado de descanso absoluto. Quando você abrir os olhos e voltar para o mundo físico, tudo vai parecer igual, mas você não é mais o mesmo. Você olha para o ambiente ao seu redor com uma espécie de certeza silenciosa, uma confiança que não precisa de prova. Você sabe que aquilo que você viu internamente é mais real
do que o mundo físico ao seu redor. E o mundo externo passa a ser apenas um reflexo atrasado, algo que ainda está se atualizando. Nesse estado, você não procura sinais. Você não fica testando a realidade para ver se funcionou, porque procurar sinais é o mesmo que admitir dúvida. É dizer que você ainda não confia no processo. Você simplesmente segue vivendo, com a certeza de que tudo já está sendo reorganizado, que eventos, pessoas e circunstâncias já estão sendo ajustados para materializar aquilo que você implantou. E esse processo precisa ser feito todos os dias, principalmente antes de dormir, porque o sono é o portal direto para o subconsciente. Quando você leva essa cena para esse estado de transição, você deixa instruções claras e o seu subconsciente trabalha nisso durante toda a noite. Você também pode usar esse método durante o dia. Sempre que a realidade parecer negativa, sempre que surgir medo, você pode fechar os olhos por alguns segundos, cortar o vínculo com o mundo físico, entrar nesse estado interno e repetir a sua cena. Isso se torna uma ferramenta extremamente poderosa. Mas existe uma regra final. Você precisa ser implacável com a sua atenção. Quem domina esse nível não negocia com a realidade física, não aceita evidência contrária, não entra em conflito com o mundo externo. Ele simplesmente escolhe, sustenta e deixa a realidade obedecer. Se os fatos físicos contradisserem com força aquilo que você construiu internamente, você precisa simplesmente virar as costas para eles. Sem discussão, sem envolvimento, você retira completamente a sua energia daquilo que não deseja. Lembre-se, o universo funciona como um espelho extremamente preciso. Ele não tem a capacidade de rejeitar aquilo que você sente profundamente como verdade. Ele apenas reflete isso de volta para você em forma tridimensional. Quando você domina esse método avançado, você para de implorar para que o espelho mude e finalmente entende que precisa mudar aquilo que está diante dele. É nesse momento que você deixa de ser uma vítima da realidade e passa a ser o programador dela. Agora entramos no capítulo 4. Sustentar o estado durante o dia. Você já plantou a semente no subconsciente. Já sentiu o alívio. Já entrou no estado de certeza. Mas o que acontece quando você abre os olhos e volta para o mundo físico é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Elas fazem tudo certo à noite, mas, no momento em que acordam, entregam novamente o controle para o mundo externo. Para evitar isso, você precisa entender o conceito da ponte de eventos. Quando você muda seu estado interno, o universo precisa reorganizar a realidade para corresponder a isso. E essa reorganização nem sempre é suave. Muitas vezes, ela vem em forma de caos. Se você assumiu riqueza, pode perder uma fonte de renda. Se assumiu saúde, pode surgir um sintoma inesperado. Esses eventos não são erros, são parte do processo. A sua mente vai tentar entrar em pânico, vai interpretar isso como algo negativo, mas é exatamente nesse momento que você precisa manter o controle. Você precisa enxergar esse caos como a destruição da realidade antiga, como se uma estrutura velha estivesse sendo demolida para dar lugar a algo novo. Isso não é falha, é confirmação, é a prova de que a realidade está se reorganizando. E aqui entra uma regra essencial: você não interfere, você não tenta consertar o caos com base no medo. Você observa, com calma, sabendo que tudo está te levando exatamente para onde você decidiu chegar. Para manter esse estado durante o dia, você precisa controlar completamente seus pensamentos. Isso é o que chamamos de dieta mental. Toda vez que surgir um pensamento negativo, você corta imediatamente, sem negociar, sem discutir, porque discutir com o medo só fortalece ele. Em vez disso, você substitui por algo oposto, algo que reflita o estado que você escolheu viver. Pode ser algo simples como: não é incrível como tudo está se resolvendo? Ou, eu lembro quando isso parecia um problema, hoje não é mais. Você precisa agir como um guardião da sua mente, como alguém que não permite que qualquer pensamento entre sem controle. Porque no fim, tudo se resume a isso. A frequência que você mantém dentro de você é exatamente aquilo
que você vai ver refletido na sua realidade. Quando o mundo físico começar a gritar com você, você simplesmente não faz nada. Não reage, não luta, não tenta entender, não negocia. Você apenas vira as costas e retorna com calma para o único lugar que realmente importa, a sua imaginação. Você retira completamente a sua atenção e, sem essa atenção, a realidade antiga começa a morrer. Você permanece fiel àquilo que ainda não pode ser visto. Você sustenta esse estado com firmeza até que a ilusão se rompa, porque no fim, você sempre teve o controle. Não existe mais retorno para o estado antigo, aquele estado de medo, de reação automática, de dependência do mundo externo. Você agora está consciente, livre. A sua imaginação é o único poder real. Tudo o que você imagina com intensidade e constância, inevitavelmente se torna realidade. O mundo externo nunca foi a causa. Sempre foi apenas um reflexo atrasado do que aconteceu dentro de você. Você não precisa controlar pessoas, não precisa competir, não precisa forçar situações. Tudo o que você precisa fazer é controlar o seu estado interno. Porque no momento em que você muda isso, a realidade externa não tem escolha. Ela se reorganiza, se ajusta, se transforma para refletir exatamente aquilo que você sustenta internamente. E quando você corta o medo, quando você para de alimentar a dúvida, tudo aquilo que te prendia simplesmente deixa de existir. Agora, o desafio é direto. Durante os próximos 7 dias, você precisa viver isso de verdade, sem exceção. Durante uma semana inteira, você se recusa a aceitar qualquer evidência física que contradiga aquilo que você decidiu viver. Se o dinheiro não aparece, você assume abundância. Se o corpo parece cansado, você assume vitalidade. Se a realidade mostra dificuldade, você mantém a certeza interna. Você fecha completamente a sua mente para qualquer pensamento negativo, como se estivesse protegendo algo extremamente valioso, e todas as noites, você repete o processo. Volta para dentro, implanta a realidade, sustenta o estado. Durante o dia, você observa, sem reagir, sem se envolver, apenas assistindo a realidade se ajustar. Porque agora você entende, você não é mais vítima de nada. Você é quem cria. Você é quem decide. Você é quem define o que acontece. Assuma esse papel e nunca mais entregue esse poder de volta.